Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai conhecer sobre 6 tipos de fundos imobiliários. Então, você quer aprender quais são esses 6 tipos e suas características? Fique comigo até o final. Vamos pro vídeo. Então, vamos lá. O primeiro deles é o fundo de renda. Visto como formas de fundo imobiliário menos arriscados, os fundos de renda são aqueles em que os gestores compram ou constroem imóveis para alugar, né? O foco geralmente é em empresas de médio e grande porte, ou seja, shoppings, lajes corporativas, galpões, agências, né? Sabe essas agências de banco? Então, elas podem pertencer a um fundo imobiliário. Então aqui, fundos de renda, ele tem essa característica. Então, se você for investir em algum tipo de fundo imobiliário, você vê lá que é um fundo de renda, você já sabe que é a característica dele, tá certo? Então, vamos para o nosso segundo tipo de fundo imobiliário. Já o nosso segundo tipo de fundo imobiliário, ele é o fundo de compra e venda. Então, o que quer dizer isso? Vamos lá. Diferentemente do anterior, né, que nós falamos agora há pouco, o objetivo dos fundos de compra e venda é comprar imóveis quando os preços estão mais baixos e com sinais de valorização no futuro, para depois vendê-los por valores maiores. Esses tipos de fundos possuem um risco um pouco mais alto, já que envolve mais transações ali. Então, você gosta do mercado imobiliário, mas não tem assim o know-how para ficar comprando e vendendo imóveis? Investir em um fundo de compra e venda pode ser sim uma boa alternativa para você, tá certo? Então, se alguém te perguntar, estou investindo num fundo de compra e venda, você já sabe o que significa isso. Então, vamos para o nosso terceiro tipo de fundo imobiliário. Já o nosso terceiro tipo de fundo imobiliário é o fundo de desenvolvimento. O que é o fundo de desenvolvimento? Então, seguindo a linha de riscos mais altos, né, o fundo de desenvolvimento também tem potencial de ganhos mais elevados. E consistem na compra de terrenos para construir empreendimentos e vendê-los ou alugá-los mais tarde, né, futuramente. Então, são geralmente as empresas de construção civil, né? Quando a gente fala de fundo de desenvolvimento, a gente está falando mais ali, né, de empresas elas são mais semelhantes, melhor dizendo, a empresas de construção civil, esse tipo de fundo, né? Já o nosso próximo tipo de fundo são um fundo mais conhecido aí para quem está já um tempinho aí no mercado de investimentos, que é os fundos de papéis, né? O que são os fundos de papéis, né? Também conhecidos como fundo de recebíveis imobiliários. Esse investimento é o único da lista com mais características de renda fixa do que os fundos imobiliários, como propriamente dito anteriormente. É uma boa opção para perfis conservadores a moderados, com um alto poder de investimento. Já o nosso próximo tipo de fundo são os fundos de fundos, ou seja, a gente sabe que existem vários tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado e às vezes fica difícil escolher um que melhor se adequa aos nossos objetivos, ao nosso perfil. Então, para isso, você pode investir em um fundo que é especializado em investir em fundos de investimento. Parece meio confuso, mas é assim mesmo. Então, vamos entender o que são eles. Entre os fundos imobiliários existem os fundos de fundos, né? Esta opção é indicada para quem não quer assumir a responsabilidade de escolher ativos na carteira e prefere contar com um profissional. Aqui, o gestor compra diversos fundos para montar sua carteira com o objetivo de gerar renda ou até mesmo maximizar o lucro do fundo, beleza? Então, se você não tem tempo ali de analisar fundos imobiliários e nem tem assim tanto conhecimento, talvez investir em um fundo de fundos pode ser uma boa alternativa para você, beleza? Então, vamos ao nosso último tipo de fundo imobiliário. Já o nosso último tipo de fundo imobiliário é um fundo mais conhecido, que são os fundos de tijolo, né? O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala de tijolo, a gente lembra de uma coisa física, né, que você pega. Então, é exatamente isso. Então, os fundos de tijolo representam imóveis físicos já construídos, né, já prontos, isto efetivamente construídos. Inclusive, o nome tijolo, né, é uma referência a isso. Então, essa aplicação tem como objetivo adquirir as propriedades para alugar, considerando o potencial de valorização ao longo do tempo. Então, aqui esse fundo ele realmente vai estar adquirindo ali imóveis físicos, alugando eles de maneira que eles possam rentabilizar através dos aluguéis e também ter a valorização ali ao longo do tempo, tá certo? Então esse aqui foi os nossos 6 tipos de fundos imobiliários. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre cada um deles. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui a gente fala de todos os assuntos relacionados a investimentos. Então é isso aí, não deixe também de deixar um like. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!